Olá, meu nome é Sara Frutuoso, sou psicóloga e hoje a gente vai começar mais um episódio do nosso podcast Mente Frutuosa, onde a gente vai trabalhar sempre juntos para criar raízes muito fortes para que a nossa colheita interna seja de fato transformadora. Porque a busca aqui é por isso, para nós nos aperfeiçoarmos da nossa essência, quem nós somos, cuidarmos da nossa essência, cuidarmos da nossa autoestima, para que a gente de fato se fortaleça sempre e tenha raízes que sejam de fato fortes, não possam ser derrubadas com tanta facilidade. Hoje eu quero trazer um tema que foi pedido, sugerido e eu aceitei, que fala sobre relacionamentos. Porque a verdade é essa, todo mundo provavelmente já passou pelo fim de um relacionamento, por um término que trouxe algum tipo de impacto para sua vida, que por um momento, por um tempo, mudou algo em você e você teve dificuldade de lidar ou de digerir o que estava acontecendo, de viver aquele processo que você estava vivenciando. Então hoje a gente vai falar sobre isso, sobre o impacto dos términos de relacionamentos na nossa vida, na nossa autoestima e como a gente pode superar isso de uma forma mais saudável e até melhor para que a gente lide com os outros relacionamentos que vão surgir no futuro, com as nossas outras relações, tá bom? E aí uma coisa que eu queria começar falando, né? O relacionamento. Por que será que um relacionamento, quando a gente termina ele gera tanto impacto na nossa vida? Porque um relacionamento engloba praticamente tudo que a gente é, né? Quando eu estou num relacionamento, eu não estou só em contato diário com uma pessoa. Eu não tenho só aquela pessoa inserida na minha vida. Eu crio planos com ela, né? Eu tenho sonhos com aquela pessoa, então a gente vai bolando. E quando a gente casar, e quando a gente noivar, e a gente vai ter filho, a gente vai fazer algum tipo de viagem, ou que lugares a gente quer conhecer juntos, quais são os nossos planos para daqui a 3, a 5, a 10 anos. A nossa rotina, aquela pessoa ela se integra à nossa rotina, se integra à nossa forma de viver. Então eu tenho uma semana pensada nos dias que eu vou encontrar aquela pessoa, em que eu vou fazer algo específico com ela, né? Tem um horário da minha vida que é separado de certa forma para falar, né? Para contar como foi o dia, como eu estou. Tem um final de semana geralmente que é para ser vivido ali, a gente sente que é para ser vivido em casal e a gente espera esse dia chegar para estar ali junto, né? Se ainda não é casado, se você de fato já mora junto, já é casado, você tem uma mega rotina com essa pessoa, ela está inserida em todos os seus dias de uma forma muito presente, muito plena, né? O seu dia é em conjunto com ela, os seus horários, o que você pensa, o que você tem que fazer, o que você tem que resolver, geralmente está linkado, atrelado a essa pessoa. Então, quando a gente finaliza um relacionamento, seja ele namoro, noivado, casamento, a gente finaliza muitas questões. Primeiro que a gente tem que, de certa forma, tirar da nossa vida alguém que era 100% presente, né? Que estava ali em tudo que a gente fazia, nas conversas, no pensar, você vivia uma coisa e você pensava, nossa, eu preciso falar com o fulano sobre isso, olha o que aconteceu agora, eu preciso contar pra ele, eu preciso contar pra ela. Então, essa pessoa estava inserida na sua vida automaticamente, né? Os teus planos ali para os próximos anos, para os próximos meses, estavam relacionados, linkados àquela pessoa. Você via uma coisa na rua, na televisão, e você falava, sei que ele vai gostar disso, sei que ela vai gostar disso, vou levar, vou contar, vou mostrar, né? Então, isso tudo estava muito linkado à pessoa. Então, você começa tendo que tirar essa pessoa que era tão presente da sua vida, né? Você ainda pensa muito nela, mas ela já não está mais tão inserida no seu dia a dia, ela já não está inserida na sua vivência ali cotidiana. E aí isso também gera uma mudança muito grande, muito brusca na sua rotina. Porque se antes tinha alguém que dividia a vida com você todos os dias, não mais aos finais de semana, ou aquela conversa certa no final do dia, antes de dormir, isso tudo desaparece repentinamente, né? Fica um vazio, fica um espaço ali, né? Os sonhos, eles precisam mudar, porque antes eu tinha tantos sonhos com aquela pessoa, tantos planos, né? Aquela viagem marcada, o desejo de fazer algo em conjunto, um casamento que estava para chegar, o desejo de ter filhos. Existiam esses planos que estavam conversando entre os dois e de repente esses planos eles cessam momentaneamente, pelo menos no que diz respeito a outra pessoa que estava conectada a ele. Então são muitas mudanças que a gente termina vivenciando. Freud, inclusive, ele falava isso, que a separação amorosa pode ser revivida como um tipo de morte entre vivos, porque termina sendo necessário matar a outra pessoa dentro de si mesmo. E é isso que acontece.
Às vezes eu termino com alguém e eu preciso fazer com que aquela pessoa ela assuma repentinamente na minha vida. Em vários sentidos. Nos sentidos dos planos, da rotina. Então, alguém que era super presente se torna super ausente no meu dia a dia. E isso é sentido como uma perda, de fato, como uma morte, como um luto. Por isso é tão doloroso. E há estudos que eles comprovam de fato que o fim de um relacionamento, ele pode trazer várias questões para nossa vida, né? Que são prejudiciais ali perto do término. Que essa dor, ela termina sendo sentida assim de forma física, como dores no peito, como a sensação de estar sufocando, falta de ar, além de alterações muito grandes no sono, na mudança de comportamento, na mudança de humor, porque você está lidando com vários sentimentos ao mesmo tempo, você está triste, você está frustrado, você está chateado, dependendo do término você está com muita raiva, você está com ódio, está com rancor ali sendo gerado de fato em relação àquela pessoa, ao mesmo tempo você está sentindo muita saudade. Enfim, são várias coisas que acontecem com o término. E muda uma característica também que pode trazer esse fim é terminar afetando o seu ambiente de trabalho. Porque você não tá bem, então você termina não conseguindo entregar tudo que você entregava antes, da forma como você entregava antes disso acontecer, a forma como você fazia. Então a gente percebe que sim, o fim de um relacionamento pode afetar a nossa vida por completo. E às vezes a gente não se dá conta do quanto pode afetar. A gente sente essa dor, a gente vê que não tá tudo bem, mas de uma forma mais racional, a gente pensa, é só o fim, né? Quantas vezes a gente já ouviu alguém falando isso? Passa, daqui a pouquinho fica tudo bem. E realmente, em algum momento vai ficar bem. Mas, de fato, é algo que mexe muito com o nosso emocional, que mexe muito com o nosso físico, que mexe muito com a nossa vida de forma completa, né? De forma geral. Então, hoje eu queria trazer para vocês um pouco dos impactos que o fim de um relacionamento pode causar. Um deles é a rejeição, né? Eu sinto que eu fui rejeitada, então eu começo a me sentir mal, eu começo a me sentir triste, porque essa pessoa ela não me quis na vida dela, ela de fato me abandonou, ela me deixou de lado. Eu me sinto insegura, porque às vezes eu posso ter a sensação de que eu não sou boa o suficiente. Dependendo de como foi o término, a sensação de culpa ela surge com muita força, porque dependendo de como foi o término, eu termino achando que eu errei em algum momento, que eu fiz algo que eu não deveria ter feito, e eu me culpabilizo por isso de uma forma muito grande. Eu me sinto muito insegura com quem eu sou. A insegurança e a culpa, elas terminam ficando muito atreladas, né? Essa sensação de eu não fui boa o suficiente porque eu errei fazendo isso, porque eu deixei de fazer isso anda muito junto. E aí isso termina gerando uma perda de valor próprio muito grande. Lembra, nas últimas semanas nós falamos, né, sobre a questão do autoconceito, como eu me enxergo, e da autoconfiança, qual é o valor que eu tenho, né, a meu respeito, como eu enxergo esse valor. E às vezes, no fim de um término, dependendo de como foi esse término, do que eu passo a acreditar, isso começa a mudar, sabe? Algo que eu estava criando bem a meu respeito, sobre a forma que eu me enxergo, o quanto eu confio em quem eu sou, o quanto eu me valorizo, isso se perde um pouco. Porque eu errei, eu não fui suficiente, eu não fui boa o suficiente, eu começo a me sentir insegura, eu começo a me sentir culpada, eu começo a negligenciar o cuidado que eu tenho comigo mesmo, com o meu corpo, com as coisas que eu gostava de fazer antes pra mim, com o meu cuidado ali com o meu cabelo, com a minha maquiagem, com o meu skincare, as coisas que antes eram muito valiosas, talvez eu não veja mais necessidade de fazer. Eu me deixo um pouco de lado, eu me negligencio um pouco. Então esse término, ele termina impactando a minha forma de pensar a meu respeito, de cuidar de mim mesma e de viver o meu dia a dia. Então é uma coisa que sim, é um momento delicado, é um momento que tem que ser sim cuidado. Né? Porque, como a gente falou, é encerrar muitos ciclos, encerrar muitas coisas. Então isso afeta a nossa forma de existir ali por um tempo, a nossa forma de pensar, de reorganizar a vida sem aquela pessoa. Uma coisa que às vezes acontece muito é porque a gente termina esperando demais do amor. Sara, mas eu não posso esperar do amor. Não, você deve. O amor é algo que é pra te fazer bem, que é pra acrescentar na sua vida, que é pra somar com você, com seus planos, com seus sonhos. Mas às vezes a gente acha que um relacionamento, ele é tudo na nossa vida. É ele que vai fazer a gente ficar feliz, é ele que vai fazer a gente se sentir realizada, é ele que vai mover nosso dia, nossa rotina, nosso tudo, né? E o relacionamento, ele não é toda a resposta que você precisa, ele não contém tudo que você precisa, né? Como a gente tem falado, né, e a ideia desse podcast é isso, é você criar raízes fortes em você. Você precisa viver bem com quem você é, para que você viva bem com outras pessoas.
Então, um relacionamento, ele não vai suprir tudo que você precisa resolver com você mesmo. Ele vai, sim, acrescentar muito na sua vida, ele vai te trazer muitos benefícios, mas existe uma parte que você precisa suprir com você mesma, que você precisa fortalecer com você mesma e em você mesma, e não depender de uma outra pessoa para isso. E aí, isso é importante você pensar. E essa reflexão, ela é até muito propícia, talvez, para a hora do fim. Quando chega esse fim do relacionamento, né? Como eu me comportei dentro dessa relação? Eu deixei minha identidade ser totalmente elevada? Eu já não sei mais quem eu sou, eu já não me via mais ali dentro, eu já estava só vivendo em paralelo a outra pessoa, sem ter planos que também eram meus, sonhos que também eram meus, uma rotina que me agradava. Eu soube estabelecer limites, eu soube cuidar de mim nesse processo, eu deixei a pessoa fazer tudo que ela bem queria comigo, eu deixei ela me controlar completamente, eu deixei ela mudar toda a minha vida, eu deixei ela afastar pessoas que eram importantes de mim, sabe, do meu cotidiano. Eu segui cuidando de mim ou não? Como você viveu esse processo quando você ainda estava vivendo um relacionamento? Você aceitou tudo que você podia e que você não podia para que ele não chegasse ao fim? Você se permitiu ser ferida, ser machucada? Então essa é uma reflexão importante, até para que você entenda como estão os seus limites. Como está o valor que você tem a seu respeito, como está a forma como você se enxerga, e você talvez solidificar isso, sabe? Criar limites mais sólidos do que eu não vou aceitar porque eu entendo o meu valor. A forma que ninguém nunca mais vai me tratar, porque eu sei que essa forma me machuca, eu sei que essa forma não me faz bem. Então sim, o fim de um relacionamento, ele é muito bom para talvez trazer essa reflexão do que não é mais aceitável ter na minha vida. De relações que não são mais boas, que não são saudáveis, que têm me ferido, que têm criado traumas, que têm afetado toda a minha forma de viver, de pensar, de ser, que têm roubado a minha identidade. Esse momento é muito bom para isso. E aí, pra gente finalizar, ok, eu entendi que um relacionamento pode gerar muitos impactos, eu entendi quais são esses impactos, a rejeição, a insegurança, a perda de valor próprio, mudanças na minha autoestima, no meu autoconceito, na minha autoconfiança, como isso tudo afeta a minha forma de viver, de existir, afeta a minha rotina, meus sonhos. Então, o que eu faço agora, Sara? Eu já fiz uma reflexão, estou disposta a viver isso, estou disposta a mudar meus limites se for necessário. O que eu faço agora? Primeiro, você tem que começar aceitando que acabou, né? Isso é um ponto. Às vezes a gente não aceita que chegou ao fim. Chegou ao fim, agora você precisa aceitar. Sua vida não está mais atrelada àquela pessoa, vocês não têm mais um futuro juntos, vocês não têm mais planos em conjunto. Então agora você tem que mudar a sua vida, mudar a sua perspectiva de vida e criar planos e sonhos em relação a você. Aceitar que o fim chegou, de fato. Depois você precisa se permitir sentir isso, sentir a tristeza, sentir a raiva, a angústia. A gente precisa sentir o que está doendo, o que está acontecendo, o que está se passando, sentir a saudade, é importante. Depois disso, você vai voltar a se olhar melhor, a reconhecer quem você é. Ficou muito distante, se perdeu aí talvez nessa relação, se perdeu no meio dessa dor. Então vamos resgatar isso. Quem você é, qual é a sua essência, o que traz significado para sua vida, o que é importante para você. Você vai começar a investir sim naquilo que te dá prazer, você não vai se deixar de lado, você vai cuidar mais de você, você vai dedicar tempo a você, você vai reorganizar a sua rotina. Eu sei que ficou um espacinho vazio aí, talvez, com essa pessoa que saiu. Então, reorganiza a rotina. Inclui suas amigas nela, inclui sua família, inclui planos que te façam bem, inclui atividades que sejam acrescentadas de forma positiva para você no seu dia a dia, sabe? Inclui tempo com você mesma. Isso é importante. E aí, isso já entra no próximo ponto. Você vai encontrar novos planos que façam sentido para você agora. Eu sei que seus planos estavam muito atrelados com o da outra pessoa. Eu sei que aquela viagem que você queria fazer, você se enxergava fazendo com ela, mas não quer dizer que se você fizer sozinha também não vai ser bom. Não quer dizer que você possa pensar agora em outras viagens, talvez uma viagem que não seja tão de casal, mas que vai te fazer bem, que vai te fazer feliz, que vai fazer você se sentir realizada. Então vamos lá, é hora de você bolar novos planos para tua vida, sentar e repensar os seus planos, pensar o que você quer construir daqui para frente, o que você quer fazer daqui para frente, porque isso é importante. Sua vida não acabou porque o término aconteceu. Sua vida continua. Então, reorganizar sua rotina, reorganizar seus planos é muito importante. Continuar cuidando de você é muito importante. Não deixe isso de lado.
Eu sei que é um momento que você vai se sentir mais sozinho. Então procure apoio. Apoio dos seus familiares, apoio dos seus amigos, apoio das pessoas que te querem bem, que vão te sustentar nesse processo. Apoio profissional. A terapia ela pode ajudar muito a lidar com tudo isso que a gente falou. A aceitar o fim, a lidar com os seus sentimentos, a moldar aí novos planos e novos projetos, a reorganizar a sua rotina, a viver uma nova descoberta na sua identidade, a se conectar com a sua essência. A terapia ela pode te ajudar e muito em todos esses sentidos. Então, procure ajuda profissional se você não está conseguindo lidar com isso sozinha. E por último, aprender com a experiência. Como a gente já falou, essa reflexão é importante. O que eu posso mudar na minha forma de me relacionar? Quando eu estiver vivendo um outro relacionamento, o que eu não vou mais repetir? O que eu nunca mais vou fazer? Em que lugares eu nunca mais vou me colocar de novo? Onde eu me comportei muito bem, assim, é que, cara, eu fui boa pra mim, eu fui boa pro outro, eu posso ser livremente assim sempre. Mas quais são as coisas que eu nunca mais vou fazer? Que eu nunca vou permitir que façam comigo? Que eu nunca mais vou permitir que eu seja tratado ou tratada? É importante essa reflexão. Então, aprenda também com a experiência que você viveu. Aprenda com esse fim, tá? Essas são as coisas que você pode fazer por você, para você superar o fim, para você viver bem daqui para frente, para você cuidar da tua autoestima para que ela não se perca junto com esse término, para que essa identidade não seja roubada, para que a sua autoestima, a sua autoconfiança, seu autoconceito, a sua autoimagem sigam bem, para que o seu valor seja reconhecido por você. E assim a gente vai seguir juntos, criando raízes realmente fortes, criando uma boa identidade, entendendo o nosso valor, para que a nossa colheita seja de fato transformadora. Espero que esse episódio te ajude e a gente se vê na semana que vem.